a gente sabe que tem muitas pessoas que chega no inverno, né? Temperaturas mais baixas, né? Tempo mais seco, é um prato cheio aí para as alergias e tal. Mas a gente sabe que nessa época do ano, né, tem mudanças de temperatura, de umidade rápidas, muito calor, muita chuva e um pós-primavera ainda, né? A gente sabe que tem algumas complicações bem específicas. Eu queria que a gente, né, aproveitando que estamos aí, acho que no auge do verão, né? Pelo menos o calor aqui está indicando isso, que a gente falasse justamente a respeito dessas alergias. Quais são as mais comuns? Como é que a gente pode, não sei, se prevenir, se cuidar em relação a elas? Olha, quem mora no Brasil, principalmente em regiões assim próximas de florestas e regiões próximas de lagos e rios, né? Eu, bem na verdade, moro na zona oeste do Rio, né, na Barra da Tijuca, e aqui tem a Lagoa de Jacarepaguá. Então a gente mora próximo da Lagoa de Jacarepaguá e acaba tendo uma proliferação muito grande de mosquitos aqui. Então, a quantidade de crianças nessa época do ano que são acometidas da hipersensibilidade à picada de mosquito, alergia à picada de mosquito, é enorme. O chamado prurigo estrófilo, né? Ou seja, o mosquito entra em contato com a pele, faz uma reação inflamatória mediada pelo anticorpo da classe IgE, e ali então faz uma ferida, abre uma bolinha, aquela bolinha estoura e faz então aquela ferida, né? E essa ferida, ela, além de causar um incômodo muito grande, uma coceira e uma questão estética também, ela é muito perigosa, porque a nossa pele, ela é uma barreira de proteção entre o meio externo e o interno do nosso corpo, né? Ela tem uma certa permeabilidade, mas ela consegue controlar aquilo que entra dentro do nosso corpo através do nosso sistema imunitário e através da nossa própria barreira. Mas quando a gente tem essa ferida abre, a gente perde essa barreira. Então, os germes podem entrar dentro do seu corpo e podem, então, causar problemas mais espalhados, por assim dizer, na pele toda, como o próprio impetigo. O impetigo é uma doença causada pelos streptococcus, um tipo de germe de pele, que quando encontra um ambiente de desregulação da flora bacteriana da pele, ele começa a se proliferar e começa a causar várias feridas pelo corpo, e ele pode adentrar também dentro da sua corrente sanguínea e afetar os seus rins, afetar principalmente em crianças. Então a criança ela pode ter as chamadas glomerulonefrites, que são inflamações daquela porção do glomérulo, que é aquela porção do rim chamada glomérulo que filtra a nossa urina, né, chamada glomerulonefrite. Então a glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela é um quadro grave, é um quadro que precisa de uma avaliação imediata do médico, porque ela causa uma doença autoimune contra o próprio rim e a criança pode entrar em insuficiência renal. Então, se porventura tem uma criança que sofre de várias picadas de inseto na pele, várias feridas, toda hora está tomando antibiótico, e de repente ela começa a inchar, e de repente ela começa a urinar, e essa urina sai espumosa no vaso sanitário, isso é um sinal de alerta gravíssimo, que precisa logo procurar o seu médico, e o médico então precisa conduzir para uma abordagem mais eficaz para que ele não entre em insuficiência renal e consiga então manter aquele rim funcionando adequadamente. Então esse é o primeiro recado. E esse tipo de alergia tem tratamento. É a imunoterapia, dessensibilizante, vacina. Vacina específica contra mosquito trata bem isso. Melhora 85% dos casos, tá? 15% não há uma melhora, mas 85% dos casos que têm esse problema melhoram bastante com o tratamento dessensibilizante. Outro problema também, que acomete muito nessa época do ano, são as alergias de contato, as chamadas hipersensibilidades tardias, tá? Mediada pelo linfócito, mediada por monócito, reação do tipo 4. Essa hipersensibilidade tardia é provocada principalmente por cosméticos e produtos químicos. Então, você acaba utilizando mais desodorante, você utiliza mais produtos para o cuidado pessoal, né? O seu corpo sua mais, esse suor ele facilita a penetração dessas substâncias químicas para dentro do corpo, chamados apitenos, e por assim dizer, induz uma reação imunológica a longo prazo. Então, essa época do ano também a gente tem que tomar cuidado com esses eczemas de contato, essas dermatites de contato, até porque essas dermatites de contato também ferem a pele, lesam a pele, podem
complicar com outros problemas mais sérios, tá? Como é que a gente faz o tratamento disso? A gente faz primeiro o teste de contato para identificar uma substância assim, muito que causa reação nessa época do ano é o PABA, é o ácido para-aminobenzoico, que está contido em protetores solares, por assim dizer, né? É um produto extremamente importante, mas tem pacientes que têm problemas com essa substância, então precisa tomar cuidado e fazer talvez um protetor solar antialérgico sem essa substância. E também pacientes que utilizam bijuterias. Então, bijuteria que é feito, que não é ouro nem prata, né? Que é feito que tem um dourado prateado à base de cloreto de cobalto ou sulfato de níquel, essas substâncias elas podem se misturar com suor e podem então também causar uma reação de contato. Bijuteria, botão de calça e tudo mais. Então, tem que fazer o teste de contato. E fazendo o teste de contato, identificando então o que está causando, não fazer mais uso daquela substância e trocar então por produtos antialérgicos também. E a gente acaba tendo também problemas imunológicos relacionados à desregulação imunitária. Então, o pessoal vai muito para a praia, toma sol, o sol em demasia faz mal, a gente precisa tomar sol, mas tem que tomar com parcimônia, tem que utilizar o protetor solar, de preferência antialérgico. Então, muita gente acaba desenvolvendo problemas como herpes. O herpes simples, oral, o herpes genital pode também se manifestar com mais intensidade. A própria candidíase, que é uma doença causada, muito comum em mulheres. As mulheres podem ter um aumento do processo de candidíase, porque você aumenta a sudorese, você aumenta o suor em regiões de dobras, principalmente na região inguinal, e então o fungo da cândida gosta de se proliferar ali, aumentando então as candidíases. Isso pode ser também prevenido, né? Existem hoje toxoides e substâncias imunoestimulantes imunorreguladoras que podem prevenir também essas doenças, desde que bem prescritas pelo seu médico, né? Bem orientadas. Eu acho que eu falei tudo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E agora, no finalzinho do verão, a gente vai ter um fenômeno também, que é um fenômeno da produção aumentada de pólens, que é a chamada explosão de pólens, tá? Que é justamente essa mudança de estação do verão para a primavera. Então, regiões de florestas, regiões da Serra Fluminense, vocês são de São Paulo, né? Acredito, né? Vocês são de São Paulo. Então, de São Paulo, pessoal lá de Campos do Jordão, o sul do Brasil. Então, você pode ter as hipersensibilidades mediadas por IgE a pólens. Tá? Então, o paciente pode ter aquela rinite sazonal a pólen, chamada febre do feno, lá nos Estados Unidos, muito conhecido como hay fever, que lá é muito comum isso. Né? Pode ter piora do quadro asmático, pode também ter piora do quadro dermatológico alérgico, tudo mais.